Muito boa noite, seja bem-vindo aí a mais essa série de lives. Hoje com o tema A Prisão Emocional do Homem, série de lives que eu decidi começar a falar aí, né, para a gente entender um pouco mais o que é ser realmente homem com H maiúsculo. E hoje com o tema A Prisão Emocional do Homem. Então, hoje a gente vai falar sobre as emoções do homem e o quanto isso hoje é negligenciado, vamos dizer assim, quanto não é falado sobre isso. E quão difícil é, né, para nós homens expressar as nossas emoções. Por que será que isso acontece? Né? Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mariane, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aí comigo hoje. Hoje a gente não vai estar entregando conteúdo junto, mas também tem novidade depois para ela. Ela vai falar um pouco, eu vou chamar ela para falar um pouco sobre isso também. E para quem está entrando, já compartilha esse conteúdo aí com quem você acha que faz sentido ouvir, né? O que é ser homem com H maiúsculo? Que prisão emocional é essa que o homem vive? E por que acontece essa prisão emocional, né? Por que o homem tem tanta dificuldade de se expressar? Por que o homem tem tanta dificuldade realmente de falar sobre os sentimentos, né? Afinal, por que isso acontece? Por que a gente ouviu tanto, que a gente se tornou realmente essa pessoa tão difícil de se entender emocionalmente falando? Cláudia, seja muito bem-vinda também. Vocês estão conseguindo me ouvir, tá? O som tá bom? Como é uma live sozinho fica um pouco mais difícil. Então tá, pessoal, vamos começar. Se mais alguém entrar, já pega um pouco esse conteúdo, né? Então, por que eu realmente decidi falar sobre a prisão emocional do homem, né? Primeiro porque quando a gente faz atendimentos, a gente atende tanto homem quanto mulher, e há uma reclamação constante das mulheres sobre a parte de não se expressar emocionalmente, né, do homem não se expressar emocionalmente, e também por observações, e principalmente porque eu já precisei de olhar para isso. Áudio perfeito, obrigado, Cláudio. Eu já precisei olhar para isso, né? Eu realmente não era homem com H maiúsculo. Vocês vão entender que o H maiúsculo é muito mais do que ser forte e viril. Mas eu também tive que passar por um processo de desenvolvimento pessoal para poder conseguir realmente entender o que é ser homem com H maiúsculo. E aprendi também que o homem ele só aprende a ser homem com exemplos de outro homem. A mulher pode tentar ensinar, ela pode dar a educação que ela realmente entende que é a melhor educação para o homem, mas ele só vai realmente conseguir aprender quando ele olhar um outro homem, quando ele realmente pegar e ver o exemplo de outro homem sendo um homem de verdade. E quando eu trago homem com H maiúsculo, esse H eu trago como altamente provedor, grande protetor e altamente presente. Isso eu não vou trazer na live de hoje, mas nas próximas lives eu vou explicar com mais detalhes do que seria isso. E o homem tem que ser realmente altamente provedor, grande protetor e altamente presente. E quando a gente fala nesse sentido, é não só a parte financeira, mas também emocionalmente falando. Quando ele está no relacionamento, ele precisa ter realmente essa base emocional para a companheira dele. Então, a gente vai trazer um pouco mais sobre isso, mas hoje é especificamente sobre a prisão emocional do homem, né? E é um tema muito negligenciado. Hoje a gente não fala muito sobre isso, né? Você não ouve muito falar sobre isso, né? E isso pode acontecer de realmente gerar barreiras, né? Isso acaba gerando barreiras no homem, porque ele não sabe como se expressar. Ele não consegue realmente se expressar. E ele não teve um exemplo, talvez, de um homem também que se expressava. Ele tem que ter uma figura masculina para ele poder aprender isso. E quando a gente fala figura masculina, a gente fala sobre um pai. Só que a gente sabe que hoje a sociedade, as famílias estão se desfazendo num número maior do que realmente era no passado. Então, o que a gente tende a observar? Não necessariamente precisa ser um pai realmente físico, mas uma figura masculina que ensine ele realmente a ser um homem de verdade.
Mas para essa pessoa ensinar a ser um homem de verdade, ela também tem que ser um homem de verdade, um homem com H maiúsculo, um homem altamente provedor, um grande protetor e altamente presente na vida da companheira. Ele tem que saber se expressar, né? E eu trouxe aqui sobre o que seria, né, a prisão emocional. Quando a gente traduz prisão emocional, o que é prisão emocional, né? A prisão emocional é um padrão de comportamento que impede uma pessoa de viver uma vida plena. Pode ser causada por diversos fatores, como traumas, experiências negativas ou crenças limitantes. Ou seja, a pessoa ela se prende, vamos dizer assim, emocionalmente devido a situações que ela viveu na vida. Situações do passado, coisas que ela aprendeu, coisas que ela ouviu, coisas que ensinaram para ela. Quer ver um exemplo? Quais frases geralmente o homem ouve quando ele é criança, né? Quando o menino é criança ali, quais são as frases, vamos falar assim, clichê, usar esse termo assim, que os homens usam, né? Que ouvem na verdade. Homem não chora. Homem não pode ter medo. Homem tem que ser forte, né? Homem não pode realmente ter medo de nada. Mais alguma que vocês já ouviram? E essas frases, elas faladas, não são faladas só por outro homem, mas também pelas mulheres, pelas mães. Por quê? Porque elas também cresceram ouvindo isso. E quando a gente fala isso, a gente fala com muita tranquilidade no coração, porque os nossos pais, os nossos cuidadores, eles entregaram o que eles tinham. Homem não usa rosa, a Bruna trouxe, homem não usa rosa. E quando a gente ouve isso, essa aí também era clichê, viu, Bruna? Homem não pode usar rosa, pode usar qualquer cor menos rosa, né? Como se isso fosse tirar a masculinidade do homem, né? O homem não chorar, o homem ter medo, o homem talvez sentir fraqueza em algum momento, ele usar a rosa. Não, isso aí vai tirar a masculinidade do homem. Por quê? Atribuir-se masculinidade a ser forte e viril, a ser aquela pessoa realmente séria, fechada. E não necessariamente é isso, gente. O homem pode realmente expressar suas emoções, mas ele não foi treinado para isso. A gente não foi treinado. Como que a gente vai expressar algo que a gente nunca aprendeu, né? Inclusive as mães ensinavam dessa forma. A minha geração, eu vou ser sincero para você, talvez um pouco menos, e a de hoje menos ainda, mas a do passado, né? As gerações dos nossos pais, por exemplo, nossos avós, eles vinham com essas crenças limitantes, né? Vinham com essas crenças de que o homem tem que ser realmente forte, o homem não pode chorar, o homem tem que ser realmente aquela figura de força, né? De virilidade. Tem que ter isso? Tem, gente, mas também tem que expressar as emoções, né? E é interessante que eu trouxe aqui que os homens não podem expressar as emoções, né? Tem que engolir as emoções. Aquela frase assim, engole o choro, homem não chora. Gente, para um adulto falando é a coisa mais natural do mundo. Mas para uma criança ouvindo isso vira regra. Engole o choro. Aí a criança não pode sentir mais tristeza, porque ela sente tristeza, ela não pode chorar, então ela passa a engolir as emoções. E isso se traz para a vida adulta. Isso você vai trazendo para a vida adulta. E o engolir o choro é a principal delas que a gente mais ouve, né? Homem não chora, engole o choro. Gente, se o adulto soubesse o tanto que isso é pesado para a criança, porque a gente vem no mundo para amar e ser amado. Quando a criança, um homem, ouve isso, ele entende o quê? Eu não posso chorar, eu não posso demonstrar tristeza, eu não posso demonstrar medo, porque senão meus pais não vão me amar. Senão meus pais realmente não vão olhar para mim com admiração, não vão me validar. E é engraçado se a gente parar para analisar ali, quando a gente vê aquele filme Divertidamente, né? Tem todas as emoções ali dentro da central. O homem não pode sentir alegria e ser alegre demais, senão aquela velho preconceito, né? Aquele rapaz alegre. Gente, qual o problema da pessoa ser uma pessoa divertida que dá risada, né? O homem não pode demonstrar medo, lá medroso. O homem não pode chorar, senão demonstra fragilidade, sensibilidade, né? O homem não pode realmente demonstrar angústia, não pode ficar angustiado, tem que ser forte o tempo inteiro. Qual sentimento sobrou? A raiva. O homem só pode demonstrar raiva, porque a raiva transmite força, a raiva transmite virilidade. Aí o homem passa a gritar dentro de casa, passa a gritar com a esposa,
passa a gritar com a namorada, passa a gritar até com os pais, porque ele começa a crescer vendo isso e acaba fazendo, infelizmente, até com os pais. Isso é demonstrar emoções? Demonstrou só uma. Mas para ele chegar a sentir raiva, quantas emoções ele engoliu ali, ele guardou para ele realmente, para não poder demonstrar isso para quem estava no entorno dele, para ele talvez não se sentir amado, não se sentir validado, né? Então isso é muito importante. E assim, alguém já ouviu isso? Já viu alguém fazendo isso? Chegando para a criança, engole o choro. Homem não chora. Homem tem que ser forte. Está muito fraco, pode parar com isso, homem é forte. Quantas vezes a gente já não viu ou ouviu alguém fazer isso, né? Muito, né, Bruna? Pois é. Daniela falou, meus pais eram assim. Eu ouvi muito isso também, Bruno. E vi muito acontecer também. E hoje a gente ainda vê. Mas vamos lá, por que isso acontece? Porque essas pessoas estão entregando o que elas receberam. Essas pessoas estão entregando realmente o que elas foram treinadas. Só que hoje a gente entende que o homem pode expressar esses sentimentos? Pode. Ele vai deixar de ser homem por isso? Não. Eles não vão deixar de ser homem por isso. Muito pelo contrário. Uma relação, quando o homem entende que ele pode expressar os sentimentos dele para quem está com ele, fica uma relação muito mais saudável. Porque a mulher às vezes pergunta o que está acontecendo, pergunta o que está acontecendo, o que está acontecendo, e o homem só fala assim, não, está tudo bem. Está tudo bem por fora. Mas por dentro, tá essa prisão emocional, está travado aqui. A Bruna trouxe, acabam fazendo a mesma coisa. É exatamente isso, Bruna. Sabe por quê? A nossa mente, ela repete tudo que a gente já viveu, ouviu e sentiu. Ela vai buscar referência no passado, de forma inconsciente. Aconteceu a situação comigo agora, a minha mente vai buscar nos arquivos, vamos dizer assim, né? vai pesquisar lá no Google da mente, o que eu tenho que fazer agora nessa situação. Eu já passei por isso, ela vai de forma inconsciente, busca um exemplo que ela viveu e traz de volta. É isso que acontece. A Daniela colocou, eu tento ser a quebra de ciclos assim na minha família. É exatamente isso. A gente precisa quebrar este ciclo, né? A Bruna trouxe, estou nessa luta, alguém precisa quebrar essa corrente. E a Mariane trouxe, né? Ou falam que querem conversar e depois conversar depois, né? Depois nunca chega. Não, depois a gente conversa, né, Mariana? Não, tá tudo bem, não, depois a gente conversa, depois eu te falo. E esse depois nunca chega e vai realmente guardando as emoções. E quando ele chega a expressar as emoções, já está com tanta coisa guardada que ele vai expressar raiva, ele vai gritar, ele vai xingar. E infelizmente pode chegar na agressão. Infelizmente pode chegar. É o que a gente gostaria? Não, por isso que eu decidi fazer essa série de lives. E a princípio eu não ia fazer sobre prisão emocional, mas eu ouvi um tema na palestra do Pianjas falando sobre isso e fez muito sentido. O homem primeiro precisa de entender e saber expressar suas emoções, né? E essa prisão emocional é tão complicada, gente, que às vezes pode acabar realmente levando ao isolamento, à ansiedade, à dificuldade de relacionamentos e pode também gerar doença emocional ou até mesmo você chegar num ponto que você vai cair de cama, você vai começar a tomar remédio controlado, né? Isso realmente é muito pesado. Daniela colocou, né? Como ajudar o homem a sair do automático? Tá tudo bem. É exatamente isso que a gente vai falar, Daniela. O tá tudo bem, ele precisa entender isso primeiro, né? Entender como que ele chega nisso. Eu vou trazer um pouco mais sobre isso. Mas o primeiro passo, Daniela, para você entender, ele tem que se conectar com a identidade dele. Ele se conectando com a identidade dele já é o primeiro passo. Ele poder realmente se reconhecer, entender o que faz sentido para ele e o que não faz, né? E o segundo passo, eu ia trazer no final, mas vocês já comentaram, é você respeitar a sua história. Você olhar para o seu passado, entender o seu passado, entender que está tudo bem, que aquilo que você viveu não necessariamente é aquilo que você precisa viver. Ou seja,
você dar um novo sentido para o passado, você quebrar os ciclos repetitivos, o que a gente chama de ciclo de autossabotagem na inteligência emocional. Você tem que quebrar este ciclo, mas para você quebrar, você precisa entender e reconhecer ele. A gente não vai conseguir fazer isso numa live, tá? Isso a gente geralmente faz um processo de coaching ou uma mentoria em grupo, que tem as ferramentas, as sessões que a gente consegue aplicar e vai trazendo à consciência a pessoa esse ciclo que tem se repetido e para ela quebrar. Não está tudo bem. Você pode falar que não está tudo bem. Por que eu tenho que falar o tempo inteiro que está tudo bem e agradar o tempo inteiro o outro, mas por dentro eu estou só me mutilando, eu estou só arrancando pedaços de mim, né? E eu tenho que também entender que eu tenho que dar um sentido para a minha vida. Qual o sentido da minha vida? Eu vou deixar no automático? Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e eu vou adoecendo, vou me mutilando, vou me sabotando. Então, esse processo que tem que acontecer, né? E é complicado porque hoje, quando o homem se expressa emocionalmente, ele é tido como frágil, como fraco, né? Às vezes fala que é inadequado um homem se expressar emocionalmente, né? Isso pode acumular realmente um monte de sentimentos, estresse, angústia, raiva. Aí você começa a perder a autoestima, você começa a ter uma autocrítica muito grande, você começa a querer agradar todo mundo, você começa realmente a ter uma doença emocional, que pode evoluir para doença psíquica e que infelizmente pode chegar no suicídio. Infelizmente, tem muitos homens que adoecem emocionalmente por não expressar suas emoções, não ter essa rede de apoio com quem conversar, não procurar ajuda de um profissional, por exemplo. Ele simplesmente entra nesse automático. Vocês falaram, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Cara, não tá tudo bem. E qual o problema de falar que não tá tudo bem? O homem tem que entender que ele pode falar que não está tudo bem. Gente, vamos ser sinceros, a gente está bem todo dia? Fala pra mim, todo dia a gente está 100%? O que vocês acham? A gente não vai estar 100% todo dia. Daniela, sempre achei que o fato dos meus amigos ou relacionamentos não se abrirem era questão de defesa ou de confiança. Na verdade, eu vou trazer essa palavra, né, Daniela? Eles não foram treinados para isso. Eles não tiveram um exemplo que ensinaram eles a ser assim. E assim, não julgando os pais ou culpando os pais. A ideia aqui não é procurar culpados, né? Porque a gente sempre fala, quando a gente procura culpados, a gente pune inocentes. Mas eles não tiveram essa experiência. Como que eu vou fazer algo que eu nunca fui treinado para isso, né? Que eu nunca vi alguém fazendo isso, gente. Como é que eu vou fazer isso? Não tem como, né? Eu não consigo fazer isso, né? Talvez medo de contar e ser julgado? Talvez. Talvez pode acontecer isso, Daniel. E eu trouxe a questão do suicídio só para vocês terem uma ideia, gente. Eu peguei aqui na internet. Segundo a OMS, o Brasil ocupa o 8º lugar entre os países com os maiores índices de suicídio. 8º lugar, gente. Vocês têm noção quantos países tem no mundo e o Brasil ocupa o 8º lugar? É muito sério isso. E vou além, a gente está falando sobre homem com H maiúsculo. Entre os homens, a taxa de morte por suicídio, ela varia na casa de 10,7 por 100 mil, enquanto para mulheres o número é de 2,9 por 100 mil. A taxa de suicídio de homem é muito maior do que as mulheres. Vamos lá, vamos pegar aqui no dia a dia. A mulher, ela tem preconceito de ir ao médico, de fazer um preventivo, de fazer um check-up, de cuidar da saúde, de pedir ajuda, de chorar, de demonstrar tristeza, angústia, demonstrar um momento de fraqueza? A mulher faz tudo isso. E ela é treinada para isso. O homem é treinado para isso? Quantos homens têm o preconceito de ir ao médico após os 40? A mulher começa na adolescência, o homem vai após os 40 para fazer um exame preventivo contra câncer de próstata. Gente, é preventivo. É para garantir que você vai ter mais pelo menos um ano de saúde, que é até o próximo preventivo. Quantos homens têm esse preconceito? Sendo que a mulher começa a partir de que idade? Não é uma comparação assim difícil de se fazer quando você olha sobre o cuidado do homem e o cuidado da mulher.
E olha a taxa de suicídio, a discrepância de 2,9 para 100 mil da mulher a 10,7 para 100 mil para homem. O homem não entende que ele precisa olhar para isso. Fala com o homem que tem que fazer terapia para você ver o que ele fala. Eu tenho certeza que vocês não ouviram. Não, isso aí é frescura, não precisa disso não. Quem aí nunca ouviu algo parecido? Que é frescura, que é desnecessário, que você está inventando moda? Me diz aí, quem nunca ouviu isso? E sabe qual é o problema maior? Né? Alguns sentimentos que geralmente pode trazer: medo do julgamento, medo da não validação, o medo da comparação, o medo da acusação, o medo da rejeição e o principal de todos, que resume tudo isso aqui, o medo de não ser amado, porque ele não foi treinado para ser assim. E se ele for assim, ele está sendo diferente do que ele foi treinado. Ele não vai ser amado. E o ser humano vem ao mundo para amar e ser amado. É isso aí, Daniela, é uma coisa louca para eles, né? Tipo assim, você está tirando isso da onde? Para quê? Qual a necessidade disso? Tá tudo bem. Aí entra o danado, tá tudo bem de novo. Gente, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. O homem ele tem que entender que ele precisa expressar os sentimentos dele. E ele expressando os sentimentos dele, ele vai perder realmente o respeito? Ele vai perder realmente a figura masculina dele? Ele vai perder a virilidade dele? Não vai. Só que esse pré-julgamento, né, fica muito forte, porque a própria sociedade prega isso. O homem cresce ouvindo isso. O homem tem que ser forte. O homem não pode chorar. O homem não pode ter medo. O homem não pode realmente se expressar emocionalmente. Ele tem que ser aquela figura, o pilar da casa. Cara, mas o pilar da casa tem a companheira ao lado. É para andar junto. É um apoiando o outro. E quem melhor para você compartilhar as suas emoções do que a pessoa que está ao seu lado? Ela não vai perder o respeito por você compartilhar com ela que o dia não foi bom, que você não está bem, que hoje foi um dia difícil, que eu estou sentindo angústia, que eu estou sentindo tristeza, que eu estou sentindo raiva. Pode falar que está sentindo raiva. É aquela velha história, o óbvio precisa ser dito. Isso em ambos. Eu estou falando sobre homens, vou trazer um pouquinho para a mulher. A gente atende também mulheres de casal. E a mulher, por exemplo, dentro de casa, ela não fala, por exemplo, que ela está de TPM. O homem não vai adivinhar, gente. Ele não tem bola de cristal. Ele já não expressa emocionalmente falando. Ele vai adivinhar que você não está bem? Para ele já é difícil expressar. Que dirá para fazer uma leitura emocional sua sem você falar. Então você tem que se expressar. E você trazendo esse sentimento, você consegue entender a melhor forma de você trabalhar esse sentimento. Porque vamos lá, eu ouvi de um atendimento que eu fiz, que se eu não me engano foi o pai dessa pessoa que faleceu, e ela ouviu do tio: você tem que ser forte, não pode chorar, porque você tem que apoiar a sua mãe. Cara, como assim eu não vou chorar no velório do meu pai? Imagina para essa pessoa, ela ouvir, ela tinha acho que 14 anos, que ela não podia se expressar no velório do pai dela. Não podia se expressar emocionalmente. O que você acha que aconteceu com essa pessoa agora na vida adulta? Ela se expressa? Para um adulto pode ser simples, mas para uma criança é muito pesado isso. Isso tem que ser treinado. E se hoje o homem já não consegue fazer isso, ele precisa ser treinado. Tem muito conteúdo na internet que ajuda. Tem muita coisa que ele pode realmente procurar. Ele pode procurar profissionais. A gente atende também, por exemplo. Eu estou realmente trazendo esse conteúdo porque é muito importante. É algo realmente necessário. Tem mentorias, tem processos individuais, tem terapias. Ou seja, eu não estou falando para me procurar, gente. Estou falando que você pode procurar um profissional. Você pode realmente procurar alguém a te orientar a conseguir expressar esse sentimento de forma mais clara e objetiva. Afinal, qual o problema? Né? Daniela trouxe a ideia de viver a dois, é dividir também os sentimentos
o peso dos problemas. É exatamente isso, Daniel. Só que quando eu trouxe o H, o homem com H maiúsculo, é altamente provedor, grande protetor e altamente presente. O homem geralmente lembra só do primeiro. Ele tem que prover. Ele é provedor, ele é provedor, ele é provedor. Mas tem que ser provedor emocionalmente também. Não é só financeiramente falando. E quando a gente fala ser provedor, não é que a mulher não pode trabalhar, tá? E a gente sempre traz assim, a mulher não é que a mulher precisa trabalhar, ela pode trabalhar, até porque hoje, na situação que a gente está na sociedade, se um só trabalha fica muito pesado, mas ela pode trabalhar. Mas o homem tem que entender, eu vou trazer um pouquinho sobre isso e na próxima live a gente vai falar um pouco mais. Quando ele é altamente provedor, é aquele negócio assim, cola em mim que você brilha. Aconteceu alguma coisa errada, peraí, deixa que eu vou resolver. Ele toma a frente da provisão. Ele toma a frente das decisões, decide em conjunto, mas ele entra em ação. Então ele tem que entender isso. E emocionalmente falando também. A esposa está em casa e não está bem. Ele não está bem. Como que ele vai levantá-lo no outro dia, por exemplo, para ir trabalhar, se ele não está bem, ele não conseguiu trazer aquilo para alguém, tirar aquilo que ele estava sentindo do coração, da mente. Então ele tem que entender que ele tem que sair dessa prisão emocional. Não tem diferença nenhuma emocionalmente falando entre homem e mulher, quando se fala em realmente sentimentos. O homem sente raiva? Sente. A mulher sente raiva? Sente. O homem sente alegria? Sente. A mulher sente alegria? Sente. O homem sente angústia? A mulher sente angústia? Sente. O homem sente tristeza? A mulher sente tristeza? Sente. As emoções são as mesmas. As emoções são as mesmas, na verdade. Então a gente tem que parar com esse sentimento, eu vou voltar aqui de novo, de achar que a gente vai ser julgado, a gente vai achar que a gente vai ser rejeitado, achar que a gente vai ser comparado, não validado, acusado e não amado realmente por expressar emoções. Tem que tirar essa ideia besta da cabeça que isso não existe, o homem pode se expressar. E ser homem com H maiúsculo é realmente ter a clareza de quem ele é e ele poder falar o que ele está sentindo. É por isso que eu trouxe, para isso acontecer, primeira coisa, ele tem que saber, né, se reconectar com a sua identidade. Porque ele veio trazendo crenças limitantes desde criança. Veio deformando todo esse perfil dele para a vida adulta. Vamos lá? Eu era de um jeito. Não, o homem tem que fazer as coisas tudo rápido. Você está muito mole, você está muito devagar. Pelo amor de Deus, faz isso rápido. Ele vai se moldando ao ambiente, gente. E ele pode entrar num perfil modificado, que é um perfil realmente para poder o quê? Se sentir amado pelo meio. Eu gosto de trazer o elástico, deixa eu ver se eu tenho um elástico aqui, que é sobre isso, sabe? A gente começa a se esticar e fazendo coisas que são pesadas pra gente, a gente vai se esticando para se sentir amado. Nosso pai ou nossa mãe fala assim, não, o homem não chora. Você engole o choro, aí você se esticou. O homem tem que ser forte. Cara, tem momentos que você não está aguentando, mas tem que ser forte. E tá aqui. Só que chega um momento que acontece o quê? Esse elástico está tão esticado que você se deforma e você começa a ser uma pessoa que você não é, para poder se sentir aceito naquele ambiente que você está. Esse elástico faz o quê? Ele arrebenta. E o que acontece quando o elástico arrebenta no dedo, gente? Ele dói. Ele dói. E essa dor você carrega para a vida e você não percebe. Você quer ver um exemplo? Você começa a fazer as coisas rápidas, por exemplo, ou começa a fazer as coisas muito detalhadas, mas não é o seu perfil fazer aquilo. Mas você não pode se expressar, né? Você não pode realmente, não tem a liberdade de expressão. Você tem que engolir o choro, você tem que ser forte, você tem que se calar o tempo inteiro e você aceita aquilo. Aí chega na vida adulta, vira aquele homem que fica doido que chega a sexta-feira. Isso acontece com a mulher também, mas vamos trazer para o homem, que é mais difícil ainda. Doido que chega sexta-feira. Você se esticou e arrebentou, você saiu do seu perfil. Então você precisa voltar à sua essência. Você se reconectar com a sua identidade, saber quem você é, ter clareza de quem você é. Olhar se você está tendo realmente uma autoestima baixa, ou por que aconteceu essa autoestima baixa. Olhar realmente o que realmente faz sentido para você, suas forças pessoais. No processo, por exemplo, você consegue olhar seus valores. Você consegue entender
que ciclo é esse que você vive que está te limitando a expressar suas emoções, por exemplo? É um ciclo que está vindo de pai para filho? Um evento que aconteceu no passado que te fez silenciar suas emoções? Você precisa respeitar a sua história, entender que aquilo foi passado, dar um novo sentido para aquilo, para você quebrar isso e viver realmente o que você tem para viver. Só que você também tem que entender que você tem que se conectar com sua identidade, respeitar a sua história, para você entender o que faz sentido para a sua vida. Qual o sentido da vida para você? Quais sonhos você tem? Gente, tem homem que vive no automático. Ele não pode falar sobre sonhos. Não, isso aí não. Eu tenho que trabalhar e trazer comida para casa. Não posso sonhar. Que prisão emocional é essa, gente? Né? A Marina trouxe, né? Difícil quebrar um ciclo cultural. Realmente é difícil, Marina. E assim, se a pessoa não entender por si só que ela precisa entrar em ação, ter a autorresponsabilidade de olhar para isso, infelizmente nada muda. Nada muda. Então, o homem tem que entender isso. E eu vou trazer nas próximas lives, já estou levando uma mentoria. Quem sabe, se alguém quiser participar da mentoria com a gente, também está aberto. Vou trazer nas próximas lives o que é realmente ser grande provedor, ser altamente provedor, ser grande protetor e ser altamente presente. Ou seja, protetor, provedor e presente. 3 P's, e nenhum deles é aquele que o homem acha que é o melhor de todos dele, a melhor parte do corpo dele. Olha para você ver. Só que para isso, primeiro, gente, eu vou trazer de novo, você tem que se reconectar com a sua identidade, dar um novo sentido à sua história, respeitando a sua história, mas trazendo um novo sentido pelo que você viveu, e está tudo bem, mas não, o que você viveu não define o que você vai viver. Isso que você tem que entender, homem. O que você viveu no passado não define o que você vai viver no futuro. Você pode se expressar. E qual sentido você dá para a sua vida? Você precisa de trazer isso para a sua vida. Você precisa ter essa clareza. Aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, o que eu quero alcançar com a minha família. Como eu posso expressar realmente meu sentimento para a minha família e trazer essa clareza para eles poderem me apoiar e a gente caminhar junto. Essa é a questão. Então essa é realmente o objetivo dessas lives. E o homem hoje não se expressa. O homem hoje ele se cala. E a gente precisa de homens com H maiúsculo, que batam no peito, tragam realmente o que está sentindo, mas não deixem de ser homem, não deixem de ser provedor, protetor e presente para a família dele, para a companheira dele e para a sociedade. É isso que a gente precisa. E é isso que eu estou disposto a trazer de conhecimento para quem realmente quiser. Então hoje é esse o conteúdo que eu trouxe, né? A Daniela trouxe que descobriu... Deixa eu voltar aqui, são 2 coisas. Meu melhor amigo de infância sofreu isso. Eu só notei porque conhecia ele desde criança. Depois de muita insistência, ele começou a ir na psicóloga. É exatamente isso. É difícil até convencer o homem de procurar ajuda, igual eu trouxe, né? É frescura, é desnecessário, tá tudo bem, tá tudo bem. Ou seja, ele não tem a capacidade de bater no peito. Não tô bem. Cara, você quer prova de masculinidade do que essa? Você bater no peito e assumir que não tá bem? A gente não está bem o tempo inteiro. Então é isso, ele tem que ter autorresponsabilidade, né? Ele descobriu que por causa de tudo que passou, ele começou a ter dificuldade em identificar emoções secundárias. Olha para você ver. Isso não sou eu que estou falando, gente. São pessoas que passaram por isso também. Faz sentido ou não faz? E a principal causa era não se expressar e compartilhar emoções. Olha aí. Olha aí o que o homem passa. Aí ele precisa praticamente adoecer a ponto de não aguentar mais, para ele assumir e falar assim, realmente não está bem, eu preciso de ajuda. Precisa realmente chegar a esse ponto? Olha que dificuldade, né? Aí para quem está de fora, cara, loucura é o cara esperar chegar nessa situação. Não é loucura, ele não foi treinado, gente. Ele não passou por isso, né? E hoje também a gente vê isso com muita frequência nas mulheres, né? E é um tema que a gente, como empresa, né? Para quem não sabe, a tua empresa chama Leader Lion, a minha sócia Mariana, e ela também vai trazer sobre mulheres.
O que está acontecendo hoje, gente? Hoje a gente tem homens belos e mulheres fortes. É contraditório isso, né? A gente parar para analisar, né? Hoje é um homem que é belo e uma mulher que é forte. Mas como assim, né? Fica até difícil entender isso. Eu vou até convidar a Mariana aqui para ela falar um pouquinho. Ela também está preparando um conteúdo para as mulheres sobre isso, justamente sobre essa questão. Então eu estou trazendo muito sobre o homem, o que é realmente ser homem com H maiúsculo. Ela vai trazer um pouco sobre a questão das mulheres. Eu vou chamar ela aqui para compartilhar um pouquinho sobre isso. E na próxima segunda tem mais uma live, justamente para a gente falar sobre a questão do homem protetor, né? O altamente provedor, na verdade. O primeiro A é provedor, o altamente provedor. E vou trazer que é muito mais do que simplesmente trazer dinheiro para dentro de casa. Então, se vocês conhecem alguém também que é ouvir, vocês querem participar de novo, já vou postar daqui a pouco. E realmente vou falar bastante sobre isso, porque é um tema que me incomodou. Eu passei por isso, eu aprendi realmente o que é ser homem com H maiúsculo e eu quero realmente compartilhar com a sociedade, com esses homens que têm medo de se expressar e com essas mulheres também que sofrem tanto com esses homens que a gente chama de homem banana. É o homem que não tem a capacidade de bater no peito e falar assim, não estou bem. É o homem que é belo, ao invés de ser forte. Tá bom? A Daniela trouxe, ó, é cansativo ser forte sempre. Daniela, eu vou chamar a Mariana aqui e ela vai trazer um pouco sobre isso. Só para a gente poder finalizar e você vai entender um pouco também sobre o ser forte. Que é, como é que eu vou explicar? É cansativo ser forte, mas tem uma explicação lógica para isso. Tem uma explicação muito lógica para isso. Mari? Oiê, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como sempre, o Instagram, a pegadinha do malandro, não estou te vendo, mas fique à vontade. Né? Esse tema aí, Também ó. não estou te vendo. O Instagram tá uma maravilha, gente. Ele tem hora que a gente faz live de 2 e eles não mostram. Mas, só para compartilhar um pouquinho, Mari, até a Daniela trouxe aqui, ó, é cansativo ser forte sempre. Né? E eu trouxe, né, homem belo e mulher forte. Fala pra gente um pouquinho sobre isso e o conteúdo que você está preparando para a mulherada aí também. Mulherada, já fica de olho aí que tem muita coisa aí vindo também. E os homens, por favor, aprendam a se expressar. Precisa de ajuda? Procure um profissional. Eu também estou aqui disponível para poder conversar um pouco sobre isso. Mas não necessariamente precisa ser eu. Mas procurem ajuda. Saiam dessa prisão emocional. Realmente sejam um homem com H maiúsculo de bater no peito e falar assim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E depois vocês vão entender as outras três, na verdade, as 3 letras do H, que é altamente provedor, grande protetor e altamente presente. Mari, com você. Pela oportunidade, conteúdo maravilhoso e poderoso demais, né? Então, quero te parabenizar por estar levantando essa bandeira para os homens, né? Até minha chamada foi essa. Cadê os homens desse Instagram? Porque esse conteúdo que o Kleber está entregando e vai entregar nas segundas-feiras é extremamente necessário a nível de sociedade. Porque eu conheço um bando de homem que não tem esse H maiúsculo. Né? E para quem não entendeu o que é H maiúsculo, que a gente não está falando de força e nem de ser viril. Exatamente. Nós estamos falando sobre ser protetor, presente e provedor. Esqueci o provedor. Então, nós estamos falando sobre isso. E aí, Kleber, eu quero aqui trazer, né, alguns pontos que eu chamei gostei muito, né, que as meninas que estavam aqui já durante a live, eu também estava assistindo a live, perguntaram para você, mas como que eu ajudo os homens a serem homens? Coloca na frente do Kleber. O Kleber está levantando. Eu falo isso com muita tranquilidade, não é porque eu sou sócia dele, mas porque o Kleber está levantando uma bandeira. Ele está fazendo uma comunidade de homens. E homens aprendem a ser homens com outros homens. Não é conosco. Muitas vezes a gente quer que o namorado, esposa, irmão, pai, seja quem for, qualquer homem que esteja perto da gente, mas ele não se expressa, mas ele não fala comigo, mas ele não me ajuda. Não, deixa
contar, mulherada? Não adianta vocês falarem para os homens o que eles têm que fazer ou deixar de fazer. Eles só vão ouvir isso de outro homem. Homem tem que pedir ajuda sim, e é muito mais fácil eles aceitarem a ajuda e falarem das dores emocionais deles com outros homens do que com nós mulheres. E isso eu estou falando não porque eu estou aqui falando na live do Kleber, não. É por experiência, é por sociedade, pelos atendimentos, é pelos relacionamentos que eu já tive, que eu tenho. Então, por convivência com esse mundo masculino, eu tenho atendimentos que quando vem casal eu já falo, eu não atendo. E não é porque eu não atendo homem, não. É porque eu quero que o homem aprenda a ser homem com quem realmente aprendeu a se olhar, a se dar o direito a ser homem que é provedor, protetor, é presente. Então, Kleber, mais uma vez, parabéns pela sua Obrigado. iniciativa. Estou muito feliz com esse seu primeiro passo e espero que outros muitos venham. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que como já a mulherada trouxe, sim, é extremamente forte e pesado ser forte. Nós estamos numa geração que a mulherada tá aí querendo dar conta de tudo, querendo carregar o mundo nas costas, querendo agradar todo mundo, não sabe falar não, tudo quer fazer de boazinha. Chega, eu vim dar um ponto final nisso. As minhas lives para isso vai ser nas terças-feiras. Eu já quero convidá-las para estar comigo para conversar. Me mandar no direct quais são as dores que vocês têm sentido, o que vocês têm ouvido das pessoas, o que está nesse mundo. E a minha primeira live, já dando spoiler, eu vou contar duas dores emocionais que são as principais causas desse sentimento do eu tenho que ser forte. Será que vocês têm que ser forte mesmo? Eu te garanto que não, porque eu precisei olhar para mim também e aprender a ser feminina. E aí, assim, né, a bandeira eu não estou procurando mulheres que estão querendo ser feministas. Eu estou procurando mulheres que querem ser femininas. Que tem uma grande diferença, porque para os homens serem protetor, provedor, presente, que é o sonho de muitas mulheres, nós também temos 3 letrinhas que eu vou contar nas lives. Quais são essas 3 letras que nós precisamos ser para dar espaço para os homens serem protetor, provedor, provedor, protetor e presente. Então, assim, eles têm 3 letras, né? O Kleber já trouxe, por isso que aqui eu tô contando quais são essas 3 letras. Nós também temos 3 letras. E se nós não somos femininas, eles não têm espaço para ser masculinos. Eles não têm espaço para exercer o papel de homens deles como na sociedade. Então, para o homem ser homem, a mulher precisa ser mulher. E aqui eu vou inverter essa ordem que o Kleber trouxe, que nós precisamos ser mulheres belas, né? E esse é o meu método Exatamente. voltado para mulheres. O meu método é mulher bela, justamente porque tem um homem tá surgindo, né? Uns homens belos que estão aí buscando, né, alguns patamares desnecessários, que na verdade são nossos patamares, e está se invertendo muito esse papel em sociedade. Então, para vocês, mulheres, eu já vou trazer. Eu não sei se vai ser na próxima terça-feira ou na terça-feira seguinte. Eu ainda estou com uma demanda que eu estou precisando resolver. Resolvendo essa demanda, eu divulgo no meu Instagram. Divulgo no Instagram da Leader Lion, que é a nossa empresa, como o Kleber citou. Então, acompanhem as cenas dos próximos capítulos, tanto no Instagram do Kleber, da Lion, no meu, porque nós não estamos aqui para defender ideologias, nós não estamos aqui para defender o certo e o errado, nós estamos aqui para defender o nosso emocional. Porque tudo isso que o Kleber falou afeta diretamente o emocional dos homens. E
o que eu vou falar afeta diretamente o emocional das mulheres. Então, nós não conseguimos conversar alguns pontos da inteligência emocional como um todo. Porque nós temos, sim, características diferentes. Assim como o Kleber trouxe várias frases que os meninos ouviram quando era criança, nós tivemos várias frases, como, por exemplo, mulher não precisa de homem. Deixa eu te contar, se você quer ter uma família saudável, você precisa de homem. Não tem como ter uma família sem homem. Então, assim, né? É só um spoiler do que eu vou começar a falar em alguma das terças-feiras, mas ainda vai ser nesse mês de outubro. Cleber, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns mais uma vez pela live. Eu que agradeço. Mulherada, fica aí o convite da Mari. E é importantíssimo o que ela trouxe agora. Para um homem ser homem com H maiúsculo, a mulher precisa ser mulher. É preciso ser mulher bela. Então, é pesado, Daniela? Você vai entender o porquê que é pesado. Um dos motivos é esse. Você está brigando pelo espaço que é do homem. E isso se torna pesado. Não vou dar mais spoiler também, eu sei o conteúdo, mas é o conteúdo que a Mari vai entregar. Então, mulherada, se você não segue a Mariane Mayumi, já segue ela aí também, porque vai ter conteúdo para ela. E os homens, próxima segunda-feira tem live novamente, a gente vai falar sobre o que é ser um homem altamente provedor. E se algum homem que você conhece perdeu essa live, precisa entender um pouco mais sobre a prisão emocional que nós, homens, temos vivido devido à sociedade que nós estamos inseridos, compartilha com eles essa live, que vai ser muito importante. Vai ser muito importante mesmo. Porque homem com H maiúsculo Deixa eu dar é uma muito dica. mais que ser realmente forte e viril, como a Mari falou. Mari? Deixa eu dar uma dica Hum, sobre isso, porque assim, se a gente manda muitas vezes, né, nós queremos que os homens se tornem homens, né? Para nós termos espaços também para nós sermos mulheres. E muitas vezes a gente compartilha com o homem na esperança dele agir. E ele não assiste, até porque é um tema que incomoda muito. Então, assim, só uma dica: coloca o celular, começa a assistir essa live, começa a assistir as lives de tô. segunda-feira sem fone de ouvido, num tom alto, que os homens da casa de vocês ouçam o Kleber falando. Porque é muito mais atraente o homem falando o que o Kleber está falando do que a gente falando. A gente, então, se for pessoa, homens que convivem dentro da mesma casa, que está dentro de um relacionamento, os homens, aí eles se bloqueiam de vez. Porque para eles, nós mulheres queremos falar sobre o certo e o errado, nós queremos estar certo o tempo todo, e muitas vezes não é. Eu sei que muitas vezes nós fazemos isso em busca de ajudar o homem, mas para eles é outra imagem que passa. Então, e essa é uma estratégia que eu gosto muito, tira o fone de ouvido, ouve, coloca o celular no último volume, vai lavando louça, vai fazendo alguma coisa na casa, faz quando que está lendo um livro, faz alguma coisa dentro da casa, vai mexendo no computador, e deixa essa live no último volume, mais perto, num lugar que ele consiga ouvir. Porque a gente não vai pegar e enfiar o conteúdo de uma hora para outra na cabeça dos homens. É de pouquinho em pouquinho. Então, nós temos esse poder de levar, de conduzir os homens, só que tem que ser uma condução leve. Tem que ser uma condução que eles vão dar espaço para entrar todo esse conteúdo na mente deles. Então, não, além de compartilhar, não falo que não é para compartilhar, mas façam isso. Se vocês querem que pessoas perto de vocês mudem essa chave na cabeça deles. Então, é algo que eu já fiz e funciona. É isso aí. Fica a dica, pessoal. Coloca para rolar lá e deixa sem fone. Às vezes, pelo ouvir, a pessoa se E interessa homens, pelo conteúdo e realmente passa a acompanhar realmente as lives e acompanhar o conteúdo. e a hora que eu entrei aqui, eu vi 2 ou 3 homens no meu Instagram. Então, para vocês, já estou convocando vocês para começar a seguir o Kleber também e acompanhar ele nas segundas-feiras nesse conteúdo de homem para homem. É isso aí.
Pessoal, Mari, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela entrega do conteúdo aí. E realmente vai impactar muitas mulheres também. Então, é um conteúdo poderoso também. Fica a dica para a mulherada. Acompanhe, não percam, que vai fazer muito sentido para a vida de vocês. Tá? Muito obrigado. Pessoal que acompanhou até agora a live, muito obrigado. Obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar gravada. Se você sentir de mandar para alguém, compartilhe essa live com mais alguém. E a gente está à disposição. Qualquer dúvida, manda no direct, manda perguntas. A gente vai respondendo aí. Tá bom, pessoal? Ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima segunda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.